Fala galera, beleza? Eu me chamo Kleber Martins e hoje nós vamos bater um papo sobre desistir ou não do negócio de máquinas router CNC. Esse vídeo na verdade é mais um bate-papo, tá? Falando um pouquinho sobre desistir do seu negócio. Eu mesmo já me propus a desistir e a gente vai estar conversando um pouquinho sobre isso. Quando que de fato a gente tem que desistir de alguma coisa que realmente não é pra gente? Eu percebo que do jeito que eu falo, do jeito que eu mostro muitas coisas, né, dá a entender para muitas pessoas que esse é um negócio muito fácil, que simplesmente basta você comprar uma máquina router CNC de boa qualidade que você já vai garantir um negócio de sucesso. E a verdade é que é totalmente ao contrário. Eu nunca disse que seria fácil, só que às vezes eu percebo que o jeito de falar, quando a gente fala sobre algumas grandezas de valores, ou até quando vocês mesmos procuram outras empresas, veem outras pessoas que trabalham com máquina router CNC, que tem máquinas que custam centenas de milhares de reais, às vezes dá a entender que esse negócio é extremamente fácil, extremamente lucrativo e é muito simples de você ganhar dinheiro com isso. A verdade é que não é. A verdade é que a grande maioria das pessoas, como eu já disse em outros vídeos, né? A grande maioria das pessoas não vai ganhar dinheiro com esse negócio. Vocês sabem que há pouco tempo atrás, na verdade, que eu comuniquei vocês, mas eu fechei a minha empresa de router CNC e a partir daquele momento eu vivo, na verdade, eu ganho mais dinheiro quanto mais pessoas tem nesse mercado de máquina router CNC. Por quê? Eu vendo treinamento, eu vendo consultoria, eu vendo mentoria, eu faço implementação, eu presto consultoria para quem está pensando em comprar um negócio, me chama, me manda um e-mail lá que eu indico qual que é a melhor máquina, dependendo do seu segmento, dependendo da produção, dependendo da demanda que você espera. Então, quanto mais pessoas tiverem nesse mercado, mais dinheiro eu ganho. Só que a vida não é simplesmente por dinheiro, né? Nem tudo é baseado no dinheiro. Eu prefiro muito mais que você que está vendo esse vídeo não compre uma máquina router CNC para que você não se frustre com esse negócio, do que você comprar um curso meu ou aprender sozinho na internet, tá? É muito mais satisfatório para mim e para todo o mercado de máquina router CNC que só tenham pessoas que realmente ganham dinheiro, pessoas que tenham interesse em se dedicar. Eu vou contar um pouquinho da minha história, né? Quando eu comecei e quando eu pensei em desistir desse negócio, porque eu acho que tem muita conexão com o que eu vejo muitas pessoas passando. Tem gente que fala assim, Kleber, esse negócio não é para mim, esse negócio está saturado, e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Eu comecei minha empresa de router CNC por volta de 2017, tá? Eu comecei meu negócio, né, com máquinas router CNC por volta de 2017. Eu comprei minha primeira máquina, uma máquina da empresa Alcavitec, é uma máquina que tinha uma área útil bem pequena, ela tinha 40 por 65 ou 40 por 70, era uma máquina bem pequenininha, pra você ter noção, eu ficava num cômodo e a máquina ficava no chão, eu ficava agachado ali para trabalhar, porque era o começo do negócio, era o comecinho, tá? E esse comecinho, ele foi difícil como foi para todo mundo. Hoje, lembrar disso me deixa muito feliz, né? Porque o patamar de empresa que eu tive, né, que eu tenho hoje em dia, né, não de venda de produto, mas o patamar de empresa, a quantidade de máquinas, a facilidade com que tudo acontece, quando eu olho para trás eu falo, caramba, foi uma trajetória muito bonita. Só que a gente naturalmente acaba cortando aquela fase difícil, né? A gente acaba esquecendo de tudo que foi difícil que a gente passou. A gente só consegue olhar com gratidão para o momento de agora, mas esquece das dificuldades. E é muito importante também, eu como falo sobre máquina router CNC, mostrar para vocês que até mesmo as pessoas que têm sucesso, que tiveram sucesso, que têm grandes empresas, em momento ou outro, né? Provavelmente essas pessoas também passaram por um certo momento de dificuldade, pelo aquele momento de inflexão, será que eu devo ou não devo continuar com isso? Então, quando eu comecei meu negócio de máquina router, em 2017, tá? Eu tinha uma máquina e era eu e a máquina. Eu tinha planos de fabricar engradados. Eu vou tentar deixar foto de todos os produtos que eu vou mencionar aqui para vocês verem o que eu já tentei fazer. Não tô falando para vocês não fazerem, tá? Podem fazer, podem tentar entrar em qualquer tipo de mercado. Foi o que não deu certo para mim e o que deu certo para mim. Então eu comecei, né? Eu comprei uma máquina router pensando em fabricar engradado de cerveja artesanal, que é uma cerveja um pouco mais gordinha, né? Então ela não encaixa no engradado tradicional. A minha ideia de comprar uma máquina foi pensando nisso, nesse engradado e um abridorzinho de mão, um abridorzinho bem estilizado, que hoje em dia bastante pessoas vendem modelos parecidos. Eu mesmo não vendo nenhum desses dois produtos atualmente, tá? Mas então eu tinha essa ideia de fabricar esse produto. Quando eu comprei essa máquina, eu ainda estava no meu emprego atual, tá? Então
eu trabalhava meio que como uma renda extra. Quando eu tinha tempo livre, eu ia lá, ligava a máquina. Para vocês terem noção, a máquina ficava na garagem da casa dos meus pais no começo. Então, quando eu tinha tempo, de final de semana, eu ia lá, ligava a máquina, fazia uma pecinha ou outra, anunciava. Eu não tinha pressa nenhuma para vender, porque aquilo era uma renda extra para mim. No começo, eu comecei a vender as coisas, então eu fiquei pensando, pô, se eu trabalhar só de fim de semana, eu conseguia ganhar lá, faturar, na verdade, não era nem ganhar, tá? Eu conseguia faturar uns R$ 1.500. Eu falei, pô, se eu sair do meu emprego e trabalhar full time aqui na empresa, vai dar super certo. Foi então que eu larguei o meu emprego CLT e fiquei focado, né, em fabricar produtos com uma máquina Halter, em montar uma empresa. A partir daquele momento, tá? Só deixando uma coisa clara, eu saí da empresa, né, fiz um acordo lá com a empresa, recebi o meu seguro-desemprego, então eu tinha meio que 3 meses ali mais tranquilos, porque eu tinha meu salário ainda, e também estava começando um negócio com o Halter CNC. Na minha cabeça estava tudo certo, tá? Se eu ganhava R$ 1.500 trabalhando somente de fim de semana e algum tempo que eu tinha livre, se eu me dedicasse todo dia, sei lá, eu ia multiplicar esse valor por 5, 6, 10 vezes, tá? No começo, acabou que dando certo, eu conseguia tirar ali por volta do meu salário, mais ou menos, só que eu não tinha muita preocupação porque eu tinha ainda meu seguro-desemprego. Foi quando o meu seguro-desemprego parou de cair que eu vi a necessidade de fazer mais dinheiro, né? Porque qualquer coisa que desse errado, eu não ia ter mais entrada de dinheiro ali no meu bolso, na minha empresa, tá? Que era pequeniníssima, tá? Desde quando eu saí do meu CLT, eu mudei, né, a minha empresa, que era só eu e a máquina, para o fundo da empresa do meu pai, que era um quartinho, que a máquina ficava lá no chão, tá? Então eu ia para lá quase todo dia e, bom, enfim, isso aí não tem importância nenhuma. No começo, então, passou uns 3, 4 meses ali, o negócio começou a dar uma abaixada. Os produtos meio que pararam de vender, eu não sei o que estava acontecendo, eu não conhecia esse mercado no começo, tá? Eu vendi, tem vezes que eu vendia bastante, tem vezes que eu vendia pouco, às vezes eu vendia muito e no final sobrava muito pouco, tá? Eu não tinha muita noção com relação à precificação. E olha que eu tinha custos extremamente reduzidos. Eu trabalhava no fundo da empresa do meu pai, eu não pagava aluguel de nada, acho que eu pagava, era uns 40, 50 reais de ajuda de energia, né? Porque eu falei, a minha empresa tem que ter algum custo. E mesmo assim, não sobrava quase nada para mim. Eu faturava, sei lá, 5, 6 mil reais e sobrava mil e pouco, tá? Era menos do que o meu salário. Foi então que eu falei para minha esposa, que na época, né, era minha namorada, eu falei assim, ó, amor, eu tô tentando esse negócio, eu gosto muito disso, mas eu tô vendo que eu não consigo ganhar tanto dinheiro quanto eu esperava, tá? Foi esse o momento que eu desisti, mas presta bastante atenção no que eu vou falar agora, porque não é só o fato de pensar em desistir, é a mentalidade com que você tem depois de você assumir que você pode desistir, tá? Então eu cheguei para minha namorada na época e falei assim, ó, era por volta de junho mais ou menos, junho, julho ou agosto, acho que era agosto, tá? Eu falei assim, ó, se eu não conseguir até o fim do ano, até dezembro, ter um salário ali de mais ou menos R$ 1.800 e conseguir ter o dinheiro dentro da empresa, pelo menos R$ 10.000 até o final do mês, eu vou fechar a empresa, eu vou vender, eu vou desfazer desse meu negócio e vou caçar outra coisa para fazer, eu vou seguir no emprego que eu tava, tá? Eu tava terminando minha faculdade de engenharia mecânica, ou eu já tinha terminado? Eu acho que eu já tinha terminado na época. A faculdade de engenharia mecânica, eu sou técnico em pós-graduação. Eu sou técnico em projeto de máquinas, tá? Então não era tão difícil arrumar um emprego naquela área para ganhar os R$ 1.800 que eu ganhava como CLT, tá? Então eu tava razoavelmente tranquilo com relação a voltar a procurar emprego e eu tinha tomado essa decisão. Então eu tinha que ter um salário mais ou menos de R$ 1.800, que era o que eu ganhava no CLT, e eu tinha que ter juntado dentro da minha empresa R$ 10.000, porque aí eu começaria a escalar, comprar novas máquinas, porque no começo era só eu e a máquina. Eu lixava tudo na mão, fazia todos os acabamentos, era tudo manual, tá, galera? Então eu precisava de dinheiro para fazer o negócio crescer. Iam ter custos, eu ia ter que mudar para um espaço maior ou alugar algum lugar se eu não estivesse contando lá com o fundo da empresa do meu pai. Uma empresa saudável, ela tem que ter dinheiro em caixa, isso é inevitável, tá? Coloquei isso na minha cabeça, tá? Eu vou fechar a empresa se eu não estiver ganhando R$ 1.800, não conseguindo tirar para mim, né, R$ 1.800 e ter um caixa de R$ 10.000. Na época, tinha um dinheirinho guardado na minha empresa que era R$ 2.000, por volta de R$ 2.000, e o meu salário ele ficava ali na faixa de R$ 1.200, R$ 1.500, depois que estabilizou, depois que deu aquela queda e estabilizou, tá? Então eu coloquei esse limite, eu impus esse limite. Em uns 4 meses eu tinha que juntar mais ou menos R$ 10.000, né? A minha empresa teria que juntar os R$ 10.000 e ser capaz de me pagar ali pelo menos R$ 1.800, que era o que eu ganhava. A partir desse momento que eu tomei essa decisão, eu me senti muito pressionado. Muito pressionado a fazer o negócio dar certo.
Desde que eu comprei uma máquina router CNC, na verdade, desde que eu comecei a pesquisar sobre máquina router CNC, eu sempre fiquei muito apaixonado, porque eu sou dessa área de projetos, eu gosto de fabricar peças, e uma máquina router CNC, ela consegue fazer quase de tudo. Daí eu fiquei na minha cabeça, pô, eu tenho uma máquina que faz quase de tudo e não consigo ganhar dinheiro com nada. Tipo, eu tô com algum problema, porque tem pessoas que ganham dinheiro com isso. A partir daquele momento, foi a minha virada de chave. Tá? Não que a minha empresa explodiu de vender, mas eu consegui ter um negócio estável, um negócio saudável. Por quê? Todo dia eu estava caçando produtos para fazer, todo dia eu estava fabricando produtos, todo dia eu estava fazendo um anúncio, todo dia eu estava fazendo publicação no Instagram. Eu não estava mais limitado a fazer somente aqueles produtos, né, que eu queria fazer, que era voltado para cerveja artesanal. Eu comecei a fazer tábua de corte, comecei a fazer tudo que me pediam, eu fazia tudo. Kleber, você faz tal coisa? Nunca fiz, mas faço. E eu fui me encontrando nesse negócio de tábua de corte. Eu não sou ligado à tábua de corte. Eu mal gosto de futebol, eu não gosto de futebol, eu não acompanho nada de futebol, eu não torço pra nenhum time, porque eu não tenho interesse nenhum por isso, tá? E eu comecei a vender muita tábua de time, na época tava um boom de tábua de time, né? Comecei a vender muita tábua de corte pra bares e restaurantes, mas bem pequenininhos, que compravam ali 5, 6, às vezes pra comprar, pra tirar foto, pra colocar no iFood, tá? Então o meu negócio começou a acontecer. Por quê? Porque eu falei assim, ó, eu vou tentar até dar certo. Eu vou tentar dar certo, mas eu coloquei um prazo. Não é tentar para sempre até dar certo. Eu percebi que eu estava errando no negócio. Eu estava errando aonde? Pô, no produto, no anúncio, na precificação, na escolha do nicho. E eu comecei a tentar atirar para todos os lados, só que eu tinha uma janela de tempo, tá? Não é tentar a vida inteira, vou passando fome enquanto isso. Não, eu tinha um limite. Eu falei, eu vou tentar só até ali. Se não der, pô, beleza, eu não sei tocar esse negócio, não é pra mim, pô, desiste e tá tudo certo, tá? Então eu fiquei tentando coisas novas e uma hora aí eu acertei, né? Uma hora eu acertei na veia e a empresa começou a ir melhor, tá? Não vou mentir pra vocês, tá? Na época da pandemia, a minha empresa, ela tava posicionada posicionada numa posição. Ela estava muito bem posicionada, muito bem ranqueada, tá? Eu tava bem forte vendendo tábuas de corte. Eu e meu sócio, né, numa outra empresa, tinham acabado de lançar aqueles kits de churrasco. E quando veio a pandemia, todo mundo começou a ficar em casa, né? E as pessoas começaram a comprar mais coisas voltadas para a parte de churrasco. E a minha empresa estava surfando, na verdade, nessa linha de nicho. Né? Então, a minha empresa, tomou uma proporção gigantesca, tá? Gigantesca mesmo. Meu faturamento saiu de lá de, sei lá, 15, 20 mil reais. Não, os 15 mil reais, uns 10, 15 mil reais, para tipo mais de 100 mil reais por mês, tá? A minha empresa ficou gigante na época da pandemia. Quando passou a pandemia, a minha empresa reduziu bastante o faturamento, mas ainda a gente faturava muito dinheiro, tá? Não foi o fato da pandemia que minha empresa cresceu. Na pandemia, a minha empresa estava muito bem colocada, tá? Teve até uma pessoa que comentou, Kleber, você fechou sua empresa porque depois da pandemia o seu negócio faliu. As pessoas têm que entender que nem tudo é por dinheiro, nem tudo se permanece por dinheiro. Não é só porque minha empresa dava muito dinheiro que eu necessariamente precisava estar com ela. Eu tenho, na verdade, outras fontes de renda, tá? Na minha vida. Eu priorizo, né, coisas que me deixam feliz quando o problema não é mais dinheiro, tá? Não vamos entrar nesse papo de grana para não fugir do foco, tá? Mas a minha empresa, depois da pandemia, ela ficou muito bem, tá? Eu tinha muitos clientes muito grandes, então era muito difícil o negócio falir ou o negócio acabar. Por quê? Quando você tem clientes grandes, eles indicam para outras pessoas. Quem trabalha com tábua de corte sabe do que eu tô falando, tá? Ele tem as tábuas de corte, né? Os seus clientes de tábua, eles têm um consumo recorrente, tá? Bar e restaurante, eles têm que renovar a tábua de tempos em tempos. Eu só vou dar esse parente das tábuas porque é bem importante para quem quer entrar nesse nicho, tá? Bar e restaurante que trabalha com tábuas para servir, tipo Outback, eles utilizam as tábuas, né, de servir dentro de uma lavadora de louça, tá? As tábuas de corte por padrão não podem ser utilizadas, não podem ser lavadas com água quente porque ela acaba descolando, né, ou rachando a madeira. Então, com o tempo, eles têm que comprar novos produtos. Então, se você entra num restaurante muito bom, muito grande, você sempre vai ter aquele cliente. Você atendendo bem, tendo um preço justo, tá? Tendo um produto de qualidade, você sempre vai ter venda recorrente. E eu tava muito grande nessa época. Eu já tinha uma empresa não. Eu tinha muitos clientes e eu tinha muita visibilidade, né? Um indicava o outro para restaurantes cada vez maiores. Então, a minha empresa, ela cresceu por quê? Ela deu um boom na pandemia, tá? Ela cresceu quando eu comecei a investir em tráfego pago também, antes da pandemia, na verdade. E ela teve esse diferencial de ser uma empresa saudável quando eu entendi que
Se minha empresa não está dando certo, pode ser, ó, presta atenção, pode ser que quem esteja fazendo alguma coisa errada seja eu. Não seja o negócio de máquina router CNC que esteja saturado. Não seja o negócio de máquinas de tábua de corte que está saturado. A gente está falando de uma ferramenta que consegue fabricar praticamente de tudo. Eu não estou falando que isso aqui é uma máquina de chinelo. Não estou falando que isso aqui é uma máquina de fabricar uma peça específica. Uma máquina router, ela é uma ferramenta que consegue fabricar diversas coisas. Uma pessoa que fala assim, Kleber, esse mercado, esse ramo de máquina router CNC está saturado, a pessoa, me desculpa se você falar isso, tá? Você está falando besteira, você não entende do negócio. Você tem um equipamento que consegue fabricar de tudo. Tudo que você imaginar, ela pode fazer. Como é que vai estar saturado? Está saturado o negócio? Muda para outro. Está saturado, não está se encontrando? Muda para outro. Só que tem pessoas, né? No mesmo caso, eu não tinha tempo para ficar mudando e mudando e mudando até o negócio acontecer, tá? E eu estava disposto, literalmente, a fechar a minha empresa. Eu não fechei porque eu fiquei tentando achar um nicho, tentando procurar, tentando ajustar. E o mais importante, fiquei tentando criar novos anúncios, tá? Isso eu acho que foi o ponto-chave. Você criar novos anúncios. Pô, eu fiz um anúncio e não está vendendo. Pode ser um monte de problema, pode ser preço, pode ser descrição, pode ser a foto, pode ser que ninguém esteja interessado naquele produto. Qual que é a solução? Antes de você ficar analisando ponto por ponto, crie outros anúncios de outros produtos, de outros nichos, de outros mercados. Uma hora você acerta, pô, aquele produto está vendendo. O que eu faço? Eu vou criar produtos semelhantes, tá? Na verdade, a gente tem que se encontrar no mercado de máquina router, tá? Eu sempre falo, tenha uma justificativa plausível para você comprar um equipamento como esse. Não compre um equipamento sem saber o que vai fabricar, tá? Tenha em mente um porquê para você comprar o equipamento e começar a fabricar aquilo. Aquilo que você comprou, que você idealizou que daria muito certo, que daria muita grana, não tá dando certo? Galera, vamos reciclar. Eu não gosto de futebol, mas estava fazendo tábua de corte de futebol. Eu não gostava de não sei o que e estava fazendo aquele produto, tá? O cliente mandava para onde a gente estava indo. Uma hora a gente se encontra também, tá? E a gente tem que ter essa evolução. Não é só porque você compra uma máquina router e aquele negócio específico que você tá tentando entrar, não tá vendendo, não tá tendo demanda, que você vai desistir do negócio, tá? Coloque um prazo, tá? 3, 4 meses, eu acho que 6 meses no máximo, tá? Fala assim, ó, durante 6 meses eu vou me dedicar como se minha vida dependesse disso. Todo dia procura um produto para criar, procura lá no Pinterest, zera o Pinterest, todos os pins, né, que tem lá dentro do Pinterest, fabrique um produto por dia, crie um anúncio por dia, eu tenho certeza absoluta que você vai começar a vender. O que muitas pessoas fazem, né, é realmente desistir de tentar. Tá? Quando você desiste de tentar, não tem nada que ninguém possa fazer que vá fazer a sua empresa dar certo. Se você fez um produto e aquele produto não está vendendo, não existe santo que vá fazer aquele produto vender. Se você está fazendo alguma coisa errada, você tem que mudar esse algo errado. Tá? Se você passou esse prazo de 6 meses e não está conseguindo vender, pode ser que o problema realmente esteja em você, pode ser que você não esteja preparado para esse mercado. Tá? Qual que é a minha lição, né, de tudo isso que eu falei? Preste bastante atenção, tá? Tenha um produto ou pesquise o máximo que você conseguir sobre esse produto antes de comprar um equipamento. Existem várias formas, tá, da gente testar um mercado de máquina router antes mesmo de comprar um equipamento. Eu já falei isso em vários vídeos, tá? Pede para alguém fabricar aquele produto. Eu, olhando para trás, teria feito isso, tá? Sem dúvida nenhuma, eu teria mandado as pessoas, alguém, né, que tem uma máquina router, corta para mim isso. Eu conheci empresas que trabalhavam com isso. Na verdade, eu já precisei do serviço de corte de máquinas router CNC antes mesmo de eu comprar minha própria máquina. Eu deveria ter seguido nessa trajetória. Por quê? Você fica com menos pressão, tá? Você fabrica um produto, coloca no mercado. Tem aceitação? Não tem? Quer tentar ainda fazer um negócio? Tenta fazer outro produto. Terceiriza. Porque por mais que você gaste, sei lá, 2, 3 mil reais mandando alguém fabricar um produto para você, vai ser mais barato do que você comprar um equipamento e você ter que vender esse equipamento depois, porque uma máquina, né, como tudo que a gente compra, né, quando a gente pega novo, usa um pouco e tenta vender, ele se desvaloriza, tá? A gente tá falando aí de 2, 3 mil reais, é o que uma máquina desvaloriza ali no espaço de 6 meses. Ela não é mais nova, né? Ela já deixou de ser um produto novo, já que tinha a garantia integral, para ser um produto usado, para você fazer uma revenda no mercado, principalmente quando você está desesperado para vender, você acaba baixando mais o preço. Então, o meu conselho, que nem eu falei no começo, por mais que
eu queira que esse negócio cresça cada vez mais, por mais que eu, Kleber, ganhe mais dinheiro quanto mais pessoas tenha nesse mercado, eu não recomendo que as pessoas comprem de cara uma máquina, tá? Eu recomendo que você terceirize esse serviço de fabricação, tá? Que você tenha primeiro conhecimento de vendas ou de programação para você operar de fato uma máquina router. Uma das piores coisas é você comprar um equipamento que não é barato e depois que você comprou, você precisa aprender como é que você vai fabricar. Muitas pessoas compram um equipamento como esse, não querem fazer um treinamento, tá? Aqui eu tô falando de treinamento, mas eu tenho que tomar cuidado com isso. Eu tenho treinamento e eu gosto de falar de treinamento, mas Kleber, não quero comprar o seu? Compre de outra pessoa, tá? Não fique tentando aprender sozinho. Isso leva muito tempo e pode te trazer muitos prejuízos, tá? Quebrando ferramentas, se machucando, danificando o seu equipamento, tá? Então, eu recomendo, compre o treinamento. Quer comprar o meu treinamento? O link tá aqui na descrição. Então, meu conselho é, pense bem antes de entrar no negócio. Depois que você entrou e tá difícil, estipule um prazo para você desistir. Eu sei que é muito triste a gente ter que desistir de um sonho ou desistir de um negócio, mas se aquilo não está dando dinheiro para você, você tem que desistir, você tem que tentar coisas novas. Por mais que eu acho que dá para ganhar dinheiro de diversas formas, tem gente que não vai ganhar dinheiro, tem gente que não é bom com o negócio, não é com o equipamento, tá? Então, você que não é bom com isso, estipule um prazo. Naquele prazo você não conseguiu vender, desde que você esteja trabalhando para fazer venda, postando um anúncio todo dia, criando produtos, dia sim, dia não conseguiu, sinto muito, mas é a hora de você desistir. Bom, espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Foi mais um relato da minha vida, né? Expondo também as dificuldades, né? As grandes dificuldades que tem o negócio de máquina router CNC. Assim como eu já falei anteriormente, a maior dificuldade em um negócio de máquina router não são as máquinas, tá? É de fato as vendas. Bom, se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. É isso aí, a gente se vê na próxima. Até mais.